E hoje teve início a audiência pública que foi convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para debater o funcionamento do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima. O encontro reúne integrantes do governo federal, do legislativo, organizações da sociedade civil e também pesquisadores. A repórter Carolina Chaves acompanhou a primeira parte da audiência e agora traz ao vivo as informações, né, Carol? Muito boa tarde para você. Isso mesmo, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa audiência pública convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso é para colher informações que vão ajudar no julgamento da ação da sua relatoria, na qual 4 partidos políticos alegam omissão do governo federal quanto ao Fundo Clima. Os partidos afirmam que a composição do Comitê Gestor do Fundo Clima foi alterada e excluiu representantes da comunidade científica, também de organizações não governamentais, trabalhadores rurais e também urbanos. Os partidos ainda afirmam que o Fundo Clima foi paralisado em 2019 e que dos 8 milhões de reais autorizados para estudos, projetos e empreendimentos para o meio ambiente, o governo federal usou apenas R$ 718 mil. Na manhã de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso ouviu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também representantes do Executivo que apresentaram as ações do governo para o meio ambiente. Vamos ver agora na reportagem como foi essa primeira parte da audiência pública que acontece na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A audiência pública foi realizada em sua maior parte de forma virtual. Participaram, além do ministro Luiz Roberto Barroso, representantes do governo, como o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o advogado-geral da União, Joaquim Levy. No início, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um resumo sobre a situação climática e acordos e leis que determinam que o Brasil deve proteger o meio ambiente. Barroso lamentou que o desconhecimento e um certo egoísmo dificultam a formação de um consenso sobre a proteção do meio ambiente e lembrou que a discussão vai além do julgamento da ação. As questões aqui discutidas transcendem os temas puramente jurídicos. Eu considero que o tema da mudança climática e do aquecimento global é uma das questões definidoras do nosso tempo e talvez a questão da mudança climática e do aquecimento global sejam as grandes questões ambientais contemporâneas. O ministro destacou que o objetivo dessa audiência pública é reunir elementos sobre o tema e não fazer um embate político. E esta não é uma audiência pública nem contra nem a favor de ninguém. É uma audiência pública para nós termos informações suficientes e adequadas sobre a realidade fática vigente. O primeiro a falar foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por videoconferência. Ele deu números para mostrar que o governo não utilizou os recursos do fundo e disse que somente após a ação apresentada pelos partidos ao Supremo, o Executivo passou a adotar medidas de prevenção. Rodrigo Maia defendeu um orçamento impositivo para obrigar o governo a usar o dinheiro. Ele lembrou as recentes queimadas no Pantanal e o impacto que essa situação tem na imagem do Brasil no exterior. Num país que pode expandir as fronteiras agropecuárias sem derrubar nenhuma árvore sequer, os efeitos sobre o agronegócio estão sendo e serão deletérios, afetando nossa credibilidade, competitividade e capacidade de coordenação no plano internacional. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, citou as ações do governo para combate aos crimes ambientais, como o Verde Brasil e a Amazônia Legal. Ele destacou as dificuldades de agir numa região tão grande quanto a Amazônia Legal e citou a necessidade de medidas urgentes como regulamentação fundiária e das atividades de garimpo. Augusto Heleno deu dados de desmatamento em outros países para afirmar que o Brasil é o país que menos desmata no mundo. Para ele, a discussão sobre as queimadas é política. O que entristece aqueles que trabalham para solucionar os problemas já citados é o fato de brasileiros natos se aliarem a estrangeiros que jamais pisaram na Amazônia, conhecem a Amazônia de fotografia, e as ONGs que têm por trás potências estrangeiras para nos apresentarem ao mundo
como vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta. Em seguida, falaram o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e secretários dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Minas e Energia, que relataram ações do governo no combate ao desmatamento. Segundo o governo, de janeiro do ano passado a abril deste ano, foram mais de 3.000 operações da Polícia Federal, com mais de 4.600 pessoas presas. O governo voltou a defender a regularização do garimpo em terras indígenas e foi contestado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É relevante que há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional e, sendo aprovado pelo Congresso Nacional, a lei deverá ser cumprida, mas antes disso, a mineração em terras indígenas é ilegal e precisa ser reprimida. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também destacou a necessidade de uma regularização fundiária e disse que ela é um dos principais instrumentos na proteção do meio ambiente, porque permite a responsabilização de proprietários de terras pelos descumprimentos de preservação previsto no Código Florestal. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou que os recursos do fundo questionados pelos partidos no Supremo Tribunal Federal foram repassados para o BNDES. Para ele, não há mais motivos para questionamentos. Eu tenho a impressão, ministro Barroso, salvo melhor juízo, que esta ação perdeu objeto. Primeiro porque ela dizia que queria o plano está feito e publicado, queria a nomeação do comitê gestor, está feito, a destinação ao BNDES foi dada, a explicação do porquê, quando, como e quanto foi destinado ao BNDES também está colocada. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que a questão vai além da aplicação dos recursos. O Fundo Clima tem consequências e desdobramentos mais amplos, é o que justifica que todos os nossos participantes extrapolem de uma questão pura e simplesmente de elaborar um plano, que de resto foi elaborado, e da alocação de recursos. Olha, Rafaela, um outro ponto de destaque nessa primeira parte da audiência pública foi a manifestação do presidente do IBAMA. Eduardo Fortunado Bin disse que o número de multas aplicadas não significa uma proteção eficiente do meio ambiente por causa da dificuldade de receber essas multas. O ministro Luiz Roberto Barroso, então, perguntou o porquê dessa dificuldade. Eduardo disse que a lei protege muito o devedor e que muitas vezes há uma dificuldade de identificar o patrimônio para cobrar essas multas. A audiência pública será retomada daqui a pouco, às 3 horas da tarde. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Carol. Mais uma vez, boa tarde para você.